Amém? Eu peço que os irmãos, primeiramente, abram as suas Bíblias em João. João 3. Amém? Todos acharam? Amém. João 3, no versículo 30, diz assim: convém que ele cresça e eu diminua. Amém? Pode se sentar? Glória a Deus. Agora eu peço que os irmãos abram as suas Bíblias em 2 Coríntios 12. Segunda Coríntios 12. Amém? 2 Coríntios 12. Amém. Amém? Glória a Deus. A partir do 1 diz assim: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois, se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim vê ou de mim ouve. No 7. E para que não me ensoberbecesse com as grandezas das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exaltasse. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade foi, mas me gloriei nas fraquezas, para que sobre mim repousesse o poder de Cristo. No 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém? Glória a Deus. Queridos, essa passagem fala do apóstolo Paulo. Abaixa um pouquinho o microfone, por favor. Glória a Deus. Amém. Queridos, o apóstolo Paulo foi um homem tremendamente usado por Deus. Depois da sua conversão ao cristianismo, ele pregou ousadamente a palavra do Senhor Jesus durante muito tempo. Mas apesar dele ser um homem forte, ousado, destemido e que alcançou muitas vitórias, ele tinha uma debilidade, que era o espinho na carne. Amém?
Na primeira parte, a partir do versículo 7, fala que: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás. Queridos, quantas pessoas hoje em dia que são usadas por Deus se sente? A palavra mais certa é falar isso. Quantas pessoas a gente ouve falar que... Eu já ouvi pessoas... Uma vez eu conheci um homem que ele era cego, e aí eu ouvi a família dele falando: vamos levar ele lá na Mundial tal, que vai estar o pastor tal, ele cura. Aí eu falei: Senhor, misericórdia, misericórdia, porque quando Deus quer curar, quando Deus quer fazer, pode ser em qualquer hora, em qualquer lugar, porque é feita a vontade de Deus. Então, hoje em dia, nós estamos num meio onde muitas pessoas estão fazendo muitas coisas por status. Quantos grandes homens, grandes mulheres de Deus, não só pregadores, mas como ministros de louvores, estão atrás de status, estão atrás de reconhecimento do homem. E não é isso que Deus quer. Tanto que Deus fala que, por isso, para Paulo não se gloriar, ele colocou um espinho na carne dele. Amém? Amém. Glória a Deus. E essa é uma das passagens, se não a mais discutida, uma das mais discutidas do Novo Testamento. Por quê? Porque ninguém sabe o que foi esse espinho na carne de Paulo. Tanto que pesquisando, a gente começa a ouvir milhares de pregações e cada um fala uma coisa. Porque eu acho que foi isso, eu acho que foi aquilo, mas não tem nenhuma resposta na Bíblia que fala, certamente, o espinho na carne de Paulo era tal. Não tem. Muitas pessoas acham que Paulo tinha problema nos olhos, outras pessoas falam que é porque Paulo não tinha sido casado, outras pessoas falam que Paulo tinha problema com sexualidade. Cada um fala uma coisa, mas ao certo mesmo, nenhuma passagem na Bíblia fala qual que era o devido problema, o devido significado do espinho na carne de Paulo. Amém? E queridos, o que é um espinho? Né? Na hora que a gente faz essa pergunta, a primeira coisa que a gente lembra é daquela coisinha pequenininha que geralmente entra no nosso pé ou na mão, né? E é uma coisa pequena, mas que machuca, mas que incomoda. Muitas das vezes, pessoas que têm um espinho na carne, elas mal sentem vontade de ficar acordada, porque é uma coisa que dói. E o que significa esse espinho nas nossas vidas? Ele pode significar muitas coisas. Quando a gente fala de um espinho na carne de Paulo, como muitos historiadores não sabem o que é, eles abrem um leque para saber o que poderia ser esse espinho. Nós também, ao falar disso, a gente pensa numa situação da nossa vida, né? Muitas das vezes, um espinho na nossa carne pode ser uma enfermidade, pode ser um problema financeiro, pode ser aquele tipo de pessoa que começa uma coisa e nunca consegue terminar. Pode ser uma luta na nossa família, pode ser um problema no emprego, né? Acredito que cada um de nós tenha uma parte que a gente possa falar: olha, esse daqui é meu espinho na carne, né? Muitas das vezes nós sofremos humilhações, perseguições, percas. E muitas pessoas falam: da onde que vem esse espinho? Porque é Deus que manda? Ou é Satanás que manda esse espinho na carne? E pesquisando também, muitas pessoas, muitos pregadores, grandes pregadores, acreditam que o espinho na carne de Paulo era colocado por Satanás. Outros, porém, falam que o espinho na carne de Paulo foi colocado por Deus. E
Nas minhas pesquisas, o Espírito Santo me ministrou no meu coração que o espinho na carne de Paulo foi realmente colocado por Deus. Porque como a palavra de Deus fala, que o espinho foi colocado para que Paulo não fosse soberbo. Muito pelo contrário, se fosse Satanás que tivesse colocado o espinho na carne de Paulo, a primeira coisa que Satanás queria é que realmente ele fosse soberbo. Porque o intuito de Satanás é esse, fazer que a gente queira crescer, que a gente queira se aparecer. Não é? Glória a Deus, aleluia. Amém. Então, nós podemos ver que esse espinho na carne de Paulo foi colocado por Deus para que Paulo continuasse humilde. Amém, Jesus. A maioria dos livros do Novo Testamento foi escrito por Paulo. Paulo podia muito bem falar, eu sou usado por Deus, eu sou isso, eu sou aquilo, mas não, ele tinha essa debilidade, ele tinha essa fragilidade. E aonde que Satanás entra nessa parte? Satanás está nisso? Está no negócio? Ele está. Com certeza Satanás está no negócio, porque Satanás entra quando a gente deixa a injúria daquilo fazer a gente começar a pensar coisinhas. Uma boa explicação para isso é a minha vida mesmo. Deus me deu essa palavra. Quando eu comecei a orar e pedir, às vezes assim, eu fico madrugada inteira acordada, sem dormir. E eu fico assim, Senhor me cura, Senhor me cura, Senhor me cura, Senhor me cura. Senhor, eu não consigo mais, eu preciso dormir, amanhã eu tenho que trabalhar, Senhor, eu não dormi ainda, olha a hora que é. Senhor me cura, Senhor me cura. E aí então Deus me deu essa palavra. De que o espinho muitas das vezes é colocado para ele, é por ele. Aqui fala na parte B do versículo, é que o espinho era mensageiro de Satanás para me esbofetear. O que é esbofetear? É te manter acordado, te manter ligado naquele problema, naquela situação. Muitas das vezes, Satanás esbofeteia a gente quando ele fala assim, cadê teu Deus? Eu mesmo cheguei a pensar assim, Senhor, eu não sei mais como pedir, eu não sei mais como que eu peço para o Senhor me curar. Eu acho que isso não vai acontecer, então eu acho que eu não vou mais subir no altar. Eu pensei, eu acho que eu não vou mais ministrar louvor, eu não vou mais pregar, eu não quero mais ser instrumento. Eu cheguei a pensar isso, porque é muito difícil você subir aqui em cima, falar de um Deus que cura, e você mesmo não ter tido essa experiência com Deus. É muito complicado isso. Né? Porque é muito fácil quando as pessoas vêm aqui na frente e começam a falar e a gente começa a pensar na situação, mas a gente não vive aquilo. Outra coisa é a gente sentir na pele. E aí eu comecei a orar para Deus e aí eu falava assim, Senhor, por que isso não passa? Por que essa dor não cessa? E quantas vezes a gente está passando por alguma situação que a gente fica, Senhor, por que isso não passa? Por que essa dor não cessa? Por que essa perseguição no meu serviço não cessa? Por que a minha vida financeira nunca vai para frente? Quantas das vezes nós pensamos isso? Muitas das vezes também pensamos que, ao olhar ao nosso redor, nós falamos, nossa Senhora, aquela pessoa que não te serve não tem nada. Aquela pessoa que não te serve está lá pulando na balada, está gritando, está bebendo e a pessoa não tem nada. E muitas das vezes nós que queremos servir a Deus, nós que servimos a Deus, temos essas coisinhas, esses espinhos. Essa é a principal maneira que o diabo vem nos esbofetear. E lá no versículo 8, fala assim,
por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor para que afastasse de mim. E quantas vezes já aconteceu isso com a gente, né? De a gente ficar orando e a gente vê o tempo passando e não vê nada mudando, né? Analisa aí na sua cabeça. Quantas vezes você já pediu para Deus para uma situação acabar, cessar? Quantas vezes aquilo que a gente está passando é tão difícil, tão doloroso, que nós já não sabemos mais nem o que fazer, para onde correr? Porém, Deus, no versículo 9, a resposta dele para mim e para as suas vidas, ele diz aqui: então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Amém. Glória a ti, Jesus. Aleluia. E foi esse poder que Deus me deu para fazer eu ter força, para subir aqui e ministrar, para subir aqui e Deus me usar. E quando cada um de nós estivermos passando por qualquer coisa que nós possamos pensar nisso, que é Deus aperfeiçoando o poder dele na nossa vida. Amém, Jesus. Que é para a gente ter um testemunho de vida. Às vezes, quando eu paro para contar a minha vida para uma pessoa recém-convertida ou não, que nunca soube da minha história, eu começo a contar e a pessoa começa a falar assim: nossa, você já passou por tudo isso mesmo? Eu falo: passei, eu estou aqui. Então a gente vê que tudo é para testemunho. Hoje o testemunho do Sidney me deixou muito feliz. Muito mesmo, porque quantas vezes eu já sentei com ele e falei: nossa, Sidney, eu passei por isso, por isso, por isso. Ele fala assim: eu não acredito que você passou por tudo isso e está firme. Eu falo: graças a Deus. Amém. E hoje ele veio aqui para fazer a mesma coisa, para falar para a gente que ele passou por tudo isso e ele está aqui firme. E o que é isso? É o poder de Deus se aperfeiçoando na nossa fraqueza. Amém, Jesus. Agora, queridos, fazendo uma breve avaliação, como que é a nossa oração quando está tudo bem na nossa vida? Senhor, muito obrigado. Glória a Deus, amém. Né? Acabou a oração. Será que a gente ora fervorosamente quando está tudo bem? Amém, Jesus. Será que a gente perde o mesmo tempo agradecendo, honrando a Deus e glorificando o nome dEle, como a gente perde quando a gente está orando? Eita, Deus. Quando acontece alguma coisa? Quando a nossa geladeira está cheia e quando a nossa despensa está cheia, é tudo tão fácil, né? Quando a conta no banco está positiva, é tudo tão fácil, a família reunida, a saúde 100%, quando está tudo bem com tudo e com todos, né? É tudo tão fácil. Agora, quando a situação é totalmente inversa, é quando a gente se apega mais com Deus, né? A Bruna tem mania de me falar que no nosso começo foi tudo tão complicado que foi o tempo que ela mais se entregou para Deus. E na verdade era para ser ao contrário. Agora que está tudo bem, né? Que a gente teria que estar muito mais apegada com Deus. E não é assim nas nossas vidas? Quando tem alguma partezinha que está ruim, é lá que a gente pega nos pés de Jesus e a gente ora. Agora, por que Deus vai deixar tudo 100%, se na hora de agradecer a gente não sabe agradecer 100% da maneira que Ele merece? Será que Deus sempre precisa deixar alguma coisa para a gente buscar da maneira que Ele merece? Amém, Jesus. Muitas das vezes, quando está tudo bem, a gente esquece que a gente precisa 100% de Deus. Não é verdade?
Queridos, a gente tem que pensar que tudo é um propósito de Deus. Porque o Deus é o único que transforma situações. Deus é o único Deus que cura, que sara, que salva. Porém, nós devemos entender que quando Deus resolve não fazer ou não transformar, é porque Ele tem um propósito na nossa luta. É porque Ele tem um propósito no nosso sofrimento. E nada mais é do que nos fortalecer e fazer a gente enxergar o poder dele. Amém? Amém. Então, o certo é nós falarmos que nós devemos ficar felizes na fraqueza? Sim, é isso que Deus quer. Porque Deus quer a gente juntinho com Ele. Amém? Então, que nós possamos, através da experiência, extrair dessa experiência da luta, da dor, do sofrimento, extrair aquilo de bom. Porque é o jeito que a gente mais se achega a Deus e é o jeito que Deus mais se revela a nós. Então, que nós possamos pegar essa parte, essa debilidade, essa dor e buscar a Deus mais. Amém. Porque com isso Ele quer que nós cresçamos. Não só na nossa vida, aqui que a gente vê, mas Ele quer que a gente cresça espiritualmente, muito mais. Amém? Glória a Deus. E lá no versículo 9, na parte B, diz assim: de boa vontade, pois, me gloriei nas fraquezas, para que sobre mim repousasse o poder de Cristo. E no 10 diz assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém? Amém. Queridos, a resposta de Deus para as nossas vidas nessa noite é que, mesmo diante da luta, mesmo diante das batalhas, das dores, independente do que nós estamos enfrentando, Ele nos diz: a minha graça é suficiente para você, porque o meu poder é aperfeiçoado quando você está fraco. Amém? Então, não importa o que nós estivermos passando, nós devemos pensar que tudo é um propósito de Deus, seja para testemunho ou seja para nos diminuir, mas tudo é um propósito de Deus. E Deus tem o tempo para fazer todas as coisas, que nós possamos confiar nisso, porque Ele é o único que pode transformar toda perca em ganho, toda tristeza em alegria, Glória a Deus. toda desonra em dupla honra. Amém? Então, que nós possamos responder às nossas fraquezas assim como fez Paulo. Lá no versículo 10, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Amém? Glória a Deus. Conseguiram entender a palavra? Amém. Foi muito rápida? Deu para entender? Que nós possamos pensar assim, irmãos. Eu sei que é difícil. Como eu disse, falando de mim mesmo, é muito difícil. Mas eu creio que Deus tem um propósito na nossa vida. Porque Deus não fez ninguém para sofrer. Deus não fez ninguém para ficar passando por luta sem propósito. Amém? Amém? Vamos nos colocar de pé. Amém, Jesus. Nós vamos estar orando agora. Peço que cada irmão coloque na presença de Deus aquilo que tem passado e que você possa pedir força para Deus nessa noite. Porque Ele é o único que tanto pode transformar quanto te dá força para viver uma vida inteira com o espinho, assim como Ele fez com Paulo.
Amém? Fechamos nossos olhos. Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, primeiramente, Deus, nós te agradecemos, Senhor, por esta palavra. Nós te agradecemos, Senhor, por essa resposta que o Senhor nos deu, meu Deus. Porque tantas vezes, meu Pai, quando nós passamos por dores, Senhor, por lutas, Senhor, nós não sabemos, Deus, como reagir, mas o Senhor sabe de todas as coisas. E o Senhor vê, meu Deus, quando o nosso coração está aflito, quando nós pedimos por mudanças, meu Pai. E em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço pelo Senhor ter falado conosco nessa noite. Pai querido e santo, em nome de Jesus, eu coloco, meu Deus, as nossas fraquezas, meu Pai, as nossas debilidades na Tua presença, Senhor. E se o Senhor acha, meu Deus, que um dia vai chegar a hora disso cessar, meu Deus, em nome de Jesus, que seja feita a Tua vontade acima de todas as coisas. Meu Pai, o Senhor sabe, meu Deus, o que temos passado e o quanto precisamos de Ti, Senhor. E se é necessário, Senhor, passarmos por isso para reconhecer o Teu poder na nossa vida, nós aceitamos, Deus. Porque nós sabemos, Senhor, que a Tua vontade é perfeita para as nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor continue conosco, meu Pai. Que o Senhor nos dê força, nos dê sabedoria, Senhor, para passarmos, Senhor, por cada situação, Deus, sem murmurar, sem reclamar, meu Pai. O Senhor sabe o quanto é difícil, meu Deus, mas que o Senhor possa nos dar a Tua força, que o Senhor possa nos encher com o Teu poder, meu Pai. Que a nossa vida, Senhor, seja um testemunho para muitos aí de fora, meu Pai. Nós queremos, Senhor, acima de qualquer coisa, glorificar e exaltar o Teu santo nome, meu Deus, porque nós não temos nenhum propósito a não ser isso, Senhor, a não ser enriquecer, Senhor, o Teu nome, meu Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos e já te agradecemos, Senhor, por tudo que temos passado, Deus. É difícil, Senhor, te agradecer na dor, meu Pai, mas nós estamos aqui, Senhor, para mostrar que não somos cristãos só nas horas boas, meu Pai. Nós estamos aqui, Senhor, para mostrar, Senhor, que independente da situação, Senhor, nós queremos chorar somente aos Teus pés, meu Pai, porque é de Ti, Senhor, que vem toda a solução, é de Ti, Senhor, que vem tudo, meu Pai. Por isso, Senhor, nós pedimos para Ti, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, assim eu te peço e eu já te agradeço. Amém. Amém. Aleluia, Senhor. Eu não preciso ser reconhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a Ti e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafim se coloca o rosto durante a Ti, esconda o rosto para que veja a Tua face em mim, e que diminua eu, para que Tu cresça, Senhor, mais e mais. O Santo dos Santos, a fumaça te esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me basta, Tua presença é o meu prazer.
ti, e que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafim se cobre o rosto ante a ti, e todo o rosto para que veja tua face em mim, e que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, a fumaça responde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, é tua presença, é o meu prazer. Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Aleluia! Teu nome é glorioso, santo é. Glória. Aleluia. Santo dos Santos, a fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me basta, e tua presença é o meu prazer. Aleluia, Graça me basta, tua presença é o meu prazer. Aleluia.